Segundo a lei do movimento de Isaac Newton, diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. O que significa se os atletas querem dar o melhor de si, eles devem ser rápidos, grandes e fortes. Os esportes de colisão sempre foram bruscos e difíceis, mas, à medida que os jogadores profissionais se tornaram maiores e mais fortes, o que significa que seus golpes se tornaram, bem... Mas que impacto isso tem nos esportes de colisão? Quando se trata de esportes profissionais, ganhar é tudo. E em esporte de colisão, como futebol americano e rugby, os jogos marginais podem advir de atletas maiores e mais fortes. As equipes estão cada vez mais pegando os jogadores que eles têm e mantendo-os para torná-los mais competitivos. Como o Rugby Union, por exemplo. Há 28 anos, o peso médio da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 1991 era de 94,8 kg. Em 2019, é de 105,9 kg, o que representa um aumento de mais de 10%. Joey Koganazziga joga pela Inglaterra. Ele é um cara rápido, ele joga na asa. Ele também é um cara grande. Tenho 115 quilos e 1,95 de altura. Como os jogadores de rugby ficaram tão grandes? Em 1995, o Rugby Union passou de um esporte amador para o profissional. Os magnatas da mídia, como Rupert Murdoch, jogavam dinheiro com direitos de transmissão e o esporte mudava para sempre. Os jogadores tiveram que ir do comum ao super-homem, adotando os rigorosos regimes de condicionamento físico, horários de treinamento e planos de dieta, tudo para maximizar seu potencial. Quando os jogadores conseguem um emprego ou ganham um salário muito mais alto em função de ganhar 4,5 kg de músculo extra, pode apostar que eles estarão na sala de musculação. Jogadores maiores podem se cansar mais facilmente, mas uma mudança de regra que permite mais substituições significa que os jogadores não precisam mais durar um jogo inteiro. O resultado tem sido uma super raça de jogadores. Basta dar uma olhada em Jeremy Gus Scott, em 1995, comparado com seu equivalente, Manu Tuilagi, em 2019. Mas, desde o profissionalismo, também houve mudanças nas lesões de rugby, e alguns especialistas acham que isso pode ser causado pelos jogadores, com a maior massa corporal. De 1996 a 2000, imediatamente após o jogo ter se tornado profissional, a taxa de lesão entre jogadores da elite da Austrália aumentou 57%. Na Universidade de Bath, são registrados os dados das lesões dos jogadores desde 2002. Eles descobriram que a taxa de lesões não aumentou de fato desde então, mas a natureza das lesões sim. O professor Kate Stokes lidera a equipe de pesquisa. O tempo que leva para os jogadores retornarem ao treinamento completo aumentou. E não sabemos se é porque são mais graves ou porque as lesões estão sendo tratadas de maneira diferente. O que sabemos é que, se conversarmos com alguns dos cirurgiões que realizam cirurgias sobre alguns dos ferimentos mais graves, eles são mais complexos hoje em dia do que eram antes. O que nos dá uma dica de que algumas das colisões que nós vemos criam mais danos estruturais. A equipe de pesquisa também descobriu que a taxa de concussões entre jogadores aumentou desde 2011, e agora há uma média de cerca de um incidente de concussão por partida. A detecção de concussão melhorou drasticamente, e essa pode ser uma das razões pelas quais houve um aumento na concussão. É claro que a outra coisa é que o jogo mudou, e as coisas como o aumento da velocidade do jogo, pela quantidade de tempo quando a bola está em jogo, e portanto o número de tackles e o tamanho dessas colisões também pode desempenhar um papel. Não é apenas rugby. O futebol americano foi abalado por relatos de que um número crescente de jogadores aposentados da NFL que sofreram concussões desenvolveram problemas de memória e cognitivos. Um estudo com jogadores falecidos da NFL descobriu que 99% deles tinham uma doença cerebral degenerativa que se acreditava ser causada por golpes repetidos na cabeça. A NFL enfrentou uma série de ações judiciais de ex-jogadores que sofreram traumatismo craniano e exigiam indenização por terem alcançado um acordo extremamente caro e, até certo ponto,
aprenderam uma lição com isso ou foram forçados a fazê-lo. Em um esforço para reduzir as concussões, a NFL proibiu o capacete contra os quadris, punindo-os com uma penalidade e às vezes até suspendendo o jogador em outros esportes de colisão. Houve mudanças em torno da detecção e prevenção de concussões, que incluem a substituição de ferimentos na cabeça enquanto o jogador é avaliado por um médico fora do campo. E na Copa do Mundo de Rugby de 2019, foram introduzidas novas regras em relação a tackles altos, que oficiais dizem ter levado a uma redução de 35% na taxa de concussão. Todos esses são sinais positivos, mas muitos críticos diriam que é batom em um porco, e os jogadores continuarão sendo atingidos, incluindo as mãos. Você nunca será capaz de eliminar isso. E levanta questões sobre a viabilidade do esporte a longo prazo. E se você continuará recebendo atletas dispostos a se sujeitar a isso. O impacto da nova geração de jogadores maiores vai muito além do que acontece em campo. Nos bastidores, isso afeta as leis do jogo e a segurança dos jogadores. À medida que o super-homem dos esportes de colisão se torna cada vez mais poderoso, equilibrando seu bem-estar, tornando-se o seu maior desafio.